Olá! Hoje é dia 21 de maio, Dia Nacional do Idioma. Muitos países, no dia de hoje, fazem uma comemoração ao seu idioma nacional. No caso do nosso país, o nosso idioma nacional é a língua portuguesa e eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história, de como que a língua portuguesa foi sendo constituída ao longo do tempo e como ela culminou ao que é hoje aqui no Brasil. Vocês já ouviram falar ou já ouviram uma música chamada Língua, do Caetano Veloso? Então, nessa música, Caetano faz uma alusão, ele faz uma intertextualidade a um poema do Olavo Bilac. Nesse poema, ele traz um verso que é assim: a última flor do Lácio. Lácio é uma região na Itália. E quando Caetano e mesmo Olavo Bilac fala a última flor do Lácio, eles estão, na verdade, se referindo à última língua latina, como se a língua portuguesa fosse um resquício do latim, fosse a última delas, a última língua das línguas latinas. E é disso que a gente vai falar um pouquinho, mas não é da língua clássica, da língua latina clássica, falada pelos imperadores, pelos reis, pela elite. Não, a gente vai falar da língua latina vulgar, falada pelo povo. A gente vai falar um pouquinho disso, tá? Vocês já devem ter assistido ou ouvido falar naqueles filmes Gladiador, Pompeia. Eles mostram, na verdade, quase que o enredo inteiro, aqueles soldados romanos. Pois é, por que eles são importantes aqui nesse contexto? Porque são esses soldados romanos que difundiram a língua latina durante todo o Império Romano. Esse homem, esse soldado romano, eles viajavam mundo afora, no caso ali daquele continente europeu, para divulgar, né, a sua cultura, para delimitar território, para conquistar novas terras. Muitas vezes levavam doenças e também difundiam a sua língua. E é nesse movimento que eles acabam difundindo a língua latina. Só que a língua latina vulgar. Vulgar no sentido de popular. Quando esses soldados soldados romanos, chegam ali na Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, mais especificamente ali na Galiza, que é sul da Espanha, norte de Portugal, é ali que tem, na verdade, esse fenômeno do nascimento da língua portuguesa. Quando esses soldados romanos chegam ali, aquela região já era habitada por outras pessoas, ali já havia uma população, e essa população falavam os dialetos daquele lugar. E esses dialetos foram aglutinados à língua latina vulgar, que deu, na verdade, duas grandes línguas galegas. Uma galega, da Galícia, né, que é lá na Espanha, e outra galega portuguesa, que é o início da língua portuguesa. Então, é mais ou menos neste contexto, neste momento, que nasce a nossa língua portuguesa. Acontece que depois da queda do Império Romano, aquela região, ela também foi invadida por outros povos. Um deles são os mouros. Por isso que na nossa língua portuguesa nós temos uma grande influência de palavras, de um léxico vasto das línguas árabes. Alface, azulejo, muitas palavras que você for estudar a etimologia da palavra, que começam com al, e se tornaram língua portuguesa, palavras da língua portuguesa, elas tiveram origem nas línguas árabes, porque esse al, esse prefixo al é muito comum nessas línguas. Então nós tivemos também essa influência, né, dessas palavras, desses léxicos árabes dentro da língua portuguesa. Depois, enfim, nós fomos nos adentrando aí à Idade Média com uma rica literatura. Portugal teve uma riquíssima literatura, contribuiu muito desde o século XI. Nós tivemos muita coisa de grandes escritores portugueses e depois, então, quer dizer, isso significa que a língua ficou muito enriquecida, muito significativa. E depois, com as grandes navegações e com a colonização do Brasil, quando Portugal chegou aqui, o país também já era habitado, né? Nós já tínhamos os índios aqui. Portanto, eles encontraram aqui uma língua nativa
que eles chamavam de Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, de certa forma, é algo muito reducionista, porque aqui já existiam muitas línguas indígenas. Nós tínhamos em 1500 mais de 1.500 línguas indígenas. E hoje nós temos menos da metade desse número. Isso significa que mais da metade das línguas indígenas entraram em extinção e muitas desapareceram. E isso é um assunto já para um outro momento, que também é um assunto que tem muita história. E quando eles chegaram aqui, então, tiveram então essa mistura do português com as línguas indígenas que aqui estavam. Marquês de Pombal, no século XVII, ele era um grande estadista português e tinha muito poder aqui no Brasil, ele decretou uma lei na qual as pessoas que viviam aqui eram proibidas de falar qualquer língua indígena. Então as pessoas eram obrigadas de qualquer modo falar a língua portuguesa. Então, mas é óbvio que nesta língua portuguesa teve muita coisa de herança das línguas indígenas. Posteriormente a isso, tivemos aí o período histórico da escravidão. E junto com esse período, uma grande influência de muitas línguas africanas, muitas expressões idiomáticas nascidas na época da escravidão. Só para dar uma ilustração, a expressão "andar com pau" é uma gíria usada em todo o país e que nasceu na época da escravidão dentro dos navios negreiros. Os homens, os negros, quando vinham para cá, dentro dos navios negreiros, eles se rebelavam, não queriam comer, porque preferiam a morte a chegar aqui e ter que trabalhar de escravos para os portugueses. Então, eles não faziam meio que greve de fome, e os senhores brancos daqueles navios davam para eles a comida goela abaixo, meio que os obrigavam a comer, para que eles chegassem aqui alimentados e saudáveis. Então davam essa comida via colher de pau, né? Eles acabavam comendo via a dar com pau, né? Por isso essa expressão acabou nascendo nesse contexto. E nós temos muitas expressões idiomáticas nascidas na época da escravidão e que precisaríamos de um outro momento também só para falar dessas expressões, porque elas são muitas. E depois disso também outros países que contribuíram muito para a nossa língua foram os imigrantes, né? Eles contribuíram muito para também enriquecer a nossa língua portuguesa falada aqui no Brasil, né? No período entre guerras, no período pós-Segunda Guerra Mundial, muitos espanhóis, alemães, italianos vieram para cá e com eles trouxeram também a sua língua, o seu idioma, que foram aglutinados também, muitas palavras, muitos léxicos foram aglutinados à nossa língua portuguesa falada aqui no Brasil, né? Enfim, nós temos aqui no Brasil, eu costumo dizer, existe um linguista chamado Marcos Banho, que ele fala que nós temos uma língua brasileira e não portuguesa, e eu acabo compactuando com ele em relação a isso, porque eu acredito também que a nossa língua ela já passou a ser uma língua brasileira, considerando toda a diversidade que ela carrega em si, né? Então, acho que dia 21 de maio é um dia importante para a gente pensar na língua enquanto viva, enquanto dinâmica, enquanto manifestação da arte, da música, da cultura, do pensamento e da subjetividade. Um bom dia 21 de maio para vocês. Até a próxima!